Assim é Paraty, 5h30 da manhã, com o sol nascendo e a cidade completamente vazia, toda pra gente. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu estou em Paraty, no estado do Rio. Agora são 5h30 da manhã e eu vou levar vocês para explorar a cidade comigo. Vamos lá? Essa é a primeira viagem que eu faço desde o começo da pandemia e o desafio dessa viagem é que ela seja segura e responsável, de modo que eu não me coloque em risco e que eu também não coloque outras pessoas em risco. E eu escolhi Paraty como destino dessa viagem. Eu e 2 amigos alugamos uma casa no centro histórico. Vamos ficar aqui durante 10 dias para fazer tudo com calma, com paciência, evitando aglomerações, evitando lugares cheios. E por isso eu estou acordando super cedo, mais precisamente às 5 horas da manhã, para poder curtir a cidade, evitando lugares cheios, evitando aglomerações, como eu disse, sem me colocar em risco e sem colocar a saúde de outras pessoas em risco também. E se você está em dúvida sobre como fazer a sua primeira viagem em segurança desde o começo da pandemia, tem um vídeo curtinho aqui do Voo na Janela, onde eu dou dicas de como se organizar, como fazer uma viagem segura, sem se colocar em risco, sem colocar outras pessoas em risco também. É só clicar aqui em cima e assistir. Essa aqui é a Rua da Corrente, que é onde fica o Airbnb onde eu estou hospedado. E essa aqui, por onde eu vim, é a Rua da Matriz, que atravessa o centro histórico inteiro e vai até a pracinha onde fica a igreja de Santa Rita de Cássia, que é aquela igrejinha super famosa de Paraty, que tem um gramado na frente, e a gente vai até lá agora. Essa aqui atrás de mim é a igreja de Santa Rita de Cássia, um dos principais pontos turísticos daqui de Paraty. Ela foi construída em 1722 e durante a época do Brasil colônia, ela foi a principal igreja daqui da cidade. E esse ponto aqui de Paraty era onde ficava o cais, de onde saíam os barcos, levando o ouro que vinha de Minas Gerais e também o tráfico de escravos entre Brasil e as colônias portuguesas na África. E é um ponto muito triste e também muito sensível da história do Brasil. Os escravos eram trazidos da África, eram colocados aqui nessa praça, onde fica a igreja, e aqui eles eram vendidos, leiloados, e iam para as fazendas no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior do estado do Rio de Janeiro também. E Paraty começou a surgir no ano de 1648, mas até então a cidade se chamava de Vila Nova dos Remédios. Só em 1844 que ela passou a se chamar Paraty, que em Tupi-Guarani significa água e peixe.
Todo esse conjunto arquitetônico daqui de Paraty surgiu nos séculos 18 e 19. Paraty era uma das pontas da Estrada Real, que vinha desde Minas Gerais até aqui o Rio de Janeiro. E aqui fica o Teatro Espaço, que é um teatro que tem um show de bonecos bem conhecido aqui em Paraty, teatro de marionetes. Só que, por conta da pandemia, toda a parte cultural ainda não reabriu. Só que eu passei outro dia e o teatro estava funcionando, né? Então, eu não sei se é seguro visitar, se eles estão respeitando as questões de distanciamento social, mas apesar da produção cultural não estar funcionando, outro dia eu passei aqui e o teatro estava aberto. Essa aqui é a Casa da Cultura de Paraty. Funciona num sobrado de 1754, que foi totalmente reformado e reinaugurado em 2003 como Casa da Cultura de Paraty. Um lugar muito bacana que, por conta da pandemia, ele está fechado para visitação, mas que fica a dica para quando tudo isso passar. Essa aqui atrás é a Igreja do Rosário, ela é de 1725 e a gente observa que ela é super simplesinha por fora, porque era a igreja que era destinada aos escravos que ajudaram tanto a construir a igreja como a construir a cidade também. A gente pode ver, é tudo muito bem cuidado, tudo muito bem preservado. E por conta disso, o Centro Histórico de Paraty é considerado pela Unesco o conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso. Muitos desses casarões ainda são residências, tanto é que eu estou hospedado em uma delas. Muitas funcionam como pousadas, restaurantes, lojas. Existem também vários centros culturais, pequenos museus, mas que por conta da pandemia eles não estão abrindo. Os restaurantes sim, as lojas sim, mas a parte cultural ainda não está abrindo aqui em Paraty. É um centro histórico pequeno, ao todo são 15 ruas. A gente foi de um extremo ao outro, da igreja de Santa Rita de Cássia até o Largo da Matriz, onde fica a igreja matriz de Paraty. E ela foi construída em 1873. Aqui já existia uma outra igreja menor que foi demolida e deu lugar a essa igreja incrível, imensa aqui. E uma curiosidade é que, apesar dela ser a igreja matriz de Paraty, no segundo piso dela funciona uma pinacoteca. E lá dentro tem obras de Djanira, Anita Malfatti, de Cavalcante, ou seja, obras incríveis, mas que, por conta da pandemia do coronavírus, ela não está aberta para visitação.
E as ruas em torno da praça aqui do Largo da Matriz, onde ficam vários restaurantes, vários bares, algumas pequenas pousadas também. E isso aqui, gente, à noite está lotado de pessoas. Nesses bares aqui, ao longo dessa rua, fica abarrotado de pessoas. E poucas pessoas respeitando o distanciamento social e a absurda maioria não usando máscaras. Eu passei por aqui ontem à noite, eu olhei de longe a multidão de pessoas e eu tive que cortar a volta por outra rua da cidade para evitar passar perto dessa quantidade enorme de pessoas que ficam aqui. Por isso eu tenho saído tão cedo assim para passear pela cidade, para curtir um pouco a cidade e, logicamente, para evitar aglomeração de pessoas, manter o distanciamento social, não colocar a minha saúde em risco e não colocar em risco também a saúde de outras pessoas. Inclusive, pela quantidade de lixo nas ruas, a gente percebe quanto isso aqui tem ficado movimentado à noite. Agora vamos atravessar a pontezinha que separa o centro histórico de outro bairro de Paraty. A gente vai até a ponta do bairro, onde a gente tem uma vista bem bacana do centro histórico. E daqui a gente tem uma vista bem bacana do centro histórico ali, olha, bem na beira da água. O dia hoje tá lindo. E uma coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é que a região de Paraty tem praias incríveis, praias lindíssimas. A cidade em si tem algumas praias, não são bonitas. Uma delas é a Praia do Pontal, essa aqui onde eu tô agora. Agora vamos atravessar de volta para o centro histórico, que a gente tem mais coisas para ver. E aquela igrejinha que a gente vê lá da Praia do Pontal, essa aqui, a igreja de Nossa Senhora das Dores, ela foi construída em 1800 pelas mulheres da aristocracia paratiana. Acho engraçado isso. E aqui em Paraty, na verdade, ela é mais conhecida como Capelinha. E esse sobradinho verde e amarelo aqui atrás de mim é uma das residências da família real. Na verdade, essa casa ainda pertence à família, aos herdeiros da família Orleans e Bragança. Fica no centro histórico de Paraty, mas não fica na parte interna do centro, fica de frente para o mar. E uma característica interessante das casas, das residências da família real dessa época são as palmeiras imperiais que são plantadas nos quintais dessa casa. Então, se você estiver andando em Paraty e ver uma palmeira real dessas originais, pode ter certeza que é uma das residências reais.
Outra curiosidade bem interessante sobre as ruas daqui de Paraty é que elas foram projetadas, sim, foram projetadas, todas no sentido leste-oeste e norte-sul. Então, se você olhar a cidade de cima, você vai ver que existe uma ordem, que existe um mínimo de planejamento para a construção dessas ruas. Isso lá no século XVIII. Uma coisa bem típica aqui de Paraty é esse calçamento, chamado de calçamento pé de moleque. E ele é assim por algumas razões. A primeira é que a pedra era um material em abundância que existia naquela época para fazer o calçamento das ruas. E quando a gente observa, as laterais são mais altas do que o centro, porque aqui no centro era onde passava o esgoto daquela época. Porque não existia esgoto no século XVIII, no século XIX. Então era onde passava o esgoto e a parte que é ocupada pela maré também. Quando a maré sobe, ela toma todas essas ruas aqui mais próximas da igreja de Santa Rita. Inclusive lá do feio de Paraty é esse aqui, olha. A maré sobe, ela fica acumulada em algumas ruas, forma lodo e tem um cheiro bem desagradável. E a Rua do Fogo, uma pequena travessa que sai lá na igreja de Santa Rita, é uma das ruazinhas mais charmosas, mais bonitinhas aqui do Centro Histórico de Paraty. É super estreitinha, tem várias plantas em volta e sempre tem gente aqui fazendo fotos. Essa aqui é a Rua do Comércio, uma das principais ruas do Centro Histórico aqui de Paraty. E aqui tem dois prédios bem interessantes. O Solar dos Bonecos e o Paço da Paixão. O Solar dos Bonecos ele é do século XIX e o Paço da Paixão é do século XVIII. Só que o interessante de observar na arquitetura deles é que em cima, essas telhas, elas são de porcelana pintadas à mão. E esse foi meu vlog aqui em Paraty, nas primeiras horas da manhã, com a cidade completamente deserta. Uma forma que eu encontrei de aproveitar a cidade, mantendo o distanciamento social, sem me colocar em risco e sem colocar também as outras pessoas em risco. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, é muito importante para o Vou na Janela. E até o próximo vídeo.